Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais análise de filme com base no Despertar Espiritual. E hoje nós vamos analisar o filme Extens, né? Ou Existens, né? Seja como for a pronúncia, é um filme com muitas metáforas. E fique comigo que a análise começa agora. Bom, o filme Extens é uma metáfora perfeita para você compreender a divisa entre o que é real e o que é ilusório. O roteiro mostra de uma forma bem simbólica, semelhante à trilogia Matrix, e tem um forte apelo ao que vivemos atualmente com o advento das tecnologias. Tecnologias que prendem o ser humano quase que hipnoticamente a elas, fazendo-nos escravos de vida ou contextos de informações que moldam e dirigem nossas ações de acordo com os comandos gravados em nossas memórias como algo real. Nesse ponto, devemos observar que o perigo se torna claro quando observamos os seguintes casos. Se uma pessoa só se conecta com assuntos de conspiração e correlatos, sua desconfiança por tudo que existe será iminente. Na sua atuação no teatro da vida, seu comportamento passará a resultar em diversas questões complexas diante das decisões que tem que tomar no dia a dia, se balizando por essa surreal vida que tem paralela à sua existência. Vamos para outro caso. Se um homem ou uma mulher começa a assistir ou consumir informações sobre traição e isso se torna constante, duas vertentes se ativam no ser. Uma, a desconfiança do parceiro, e duas, a vontade de experienciar tal situação. Dependendo do caráter, poderá superar ambos ou sucumbir em algum. Bom, como vocês podem avaliar nesses dois casos hipotéticos, nós somos seres que estamos constantemente vivendo ilusões. E nesse filme, a metáfora do início ao final, você não consegue distinguir o que é real e o que é ilusório, o que é a vida real e o que é o jogo. Na sua vida atualmente é a mesma coisa. Quando você fica preso a situações de ilusão, você muitas vezes fica tão conectado àquilo que você não sabe mais se está agindo por você ou pelos condicionamentos daquilo que controla você. Se você assistiu o filme, você vai entender o que eu falo quando o personagem pergunta assim: "Ué, mas aqui eu não tenho vontade própria?" Não, o seu personagem tem atitudes, tem ações pré-definidas pelo jogo. Agora imagine você na vida. Quando você está no estado ilusório, você tem ações e tem atitudes pré-definidas pela ilusão. É perfeito a metáfora quando a pessoa alcança profundamente aquilo. Claro que nós temos ali toda uma simbologia por trás daquele teatro, né? Daquele jogo, daquela conspiração que tem os animais. E se você observar bem, aquela forma de vida, né, que faz ser o controle do jogo, com tudo aquilo que está aparelhado, mostrando o quê? Mostrando que tudo é vivo. Quando nós observamos os controles do jogo, aquela forma viva, e quase no final, quando você enxerga que os controles são sintéticos, você olha naquela situação e já vê que também ainda é ilusão. Mas um ponto a ser observado é a conexão do jogo no corpo da pessoa, feita ali na parte mais básica da coluna. Tudo que nós temos no corpo é de ascendência e decadência. Vocês têm que observar sempre isso. Por que nós temos o raciocínio, que é a coisa mais primordial no cérebro? Justamente porque ali está a luz da compreensão, a luz do raciocínio, a luz da intuição, está tudo aqui, ó, na parte superior do corpo.
E por que nós caímos nas ilusões pelas partes inferiores, que é os órgãos sexuais, aqui pelo estômago, por toda essa parte que nos dá prazer. Então, vocês entendam muito bem, aquele jogo ele é conectado bem ali naquela região que nós chamamos de plexo solar, fica bem próximo, quando a gente fala no meridiano. É o lugar onde se controla o medo, é o lugar onde se controla o seu aterramento nesse planeta, é onde você se conecta mais fortemente com a materialidade. E não à toa, quando fizeram toda a escrita desse filme, a pessoa deveria conhecer muito bem, ela fez essa conexão aí justamente para simbolizar que toda ilusão está conectada diretamente a esses plexos inferiores. Como com uma pessoa que tem uma conexão em um chakra transcendente vai estar em ilusão? Muito dificilmente. Na razão, no raciocínio, na lógica, não existe ilusão, existe coesa, existe clareza. Se vocês compreenderem esse ponto da metáfora, já grande parte do jogo ali, das metáforas, já ficará mais claro. Uma outra parte interessante é justamente as pessoas entenderem essa dualidade. Essa dualidade entre o que é real e o que é ilusório. O que é a vida real e o que é o jogo. Quem compreender isso, sabe que desde o início até o final você não consegue distinguir. E é o que eu disse. Se hoje você parar em um lugar e pensar, quando você vai entender que talvez você vive uma ilusão? Quem garante para você que você é o que é? Quem garante para você que você está vivendo o que te falaram que você vive? Ah, mas José Augusto, você está colocando perguntas que são complexas, muito pelo contrário, você está querendo deixar a gente louco. Não, estou colocando para você aquilo que toda pessoa no despertar se questiona, do que ela é realmente. Agora pense você na qualidade de vida que você tem. Você gosta da sua vida? Você convive com pessoas com quem gosta ou se sente bem? Tudo isso é outra metáfora importante no jogo. A realidade só pode ser vivida em qualquer aspecto da criação se há plenitude. Caso contrário, subterfúgios e ilusões são as prováveis vias a se tomar. Quantas pessoas não vivem mais a realidade e estão imersas em depressões ou totalmente descontentes da vida que têm? Dentro de si carregam um universo único que só pode ser acessado superficialmente. E o filme mostra com detalhes nas entrelinhas a vida que os pseudo-jogadores tinham, exemplificada na reunião de rostos caracterizadas pela ansiedade e apatia. Bom, se vocês entenderem todas aquelas pessoas que estavam jogando, qual ali tinha uma cara que tinha uma vida maravilhosa? Nenhuma. O que era o convite para jogar? Você tem uma vida miserável, venha jogar. Então, tudo aquilo é mostrando para as pessoas que a ilusão, ela não vai pegar uma pessoa que está na extrema felicidade. Uma pessoa que tem gratidão, uma pessoa que tem perdão, uma pessoa que tem felicidade, uma pessoa que está de bem com a vida, essa pessoa não vai cair numa ilusão fácil. Mas aquela pessoa que é descontente, aquela pessoa que é ingrata, aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que só cultiva raiva, ódio, essa tem uma porta aberta, escancaradas para viver só ilusões. Nós, seres humanos, estamos vivendo aqui nessa holografia e nossa consciência está desconectada da nossa fonte, ao qual nós fazemos parte. Sem esse contato, é impossível a percepção do que se encontra além da ilusão. Pense você, quando você está assistindo televisão, um filme, ou uma novela, ou um jornal, ou qualquer coisa, dentro de pouco tempo, você fica transportado para dentro daquilo. Você se isola do que é exterior. Você desfruta de emoções e reações físicas resultado do aspecto desse programa. Quando hipnotizado, você consegue se separar do filme? Você já pensou nisso? Quando você está assistindo um filme ali que tem 2 horas com 15, 20 minutos, você já está ali dentro, imerso. Uma pessoa te chama e você nem nota e de repente a pessoa grita e você desconecta e vê. Compreende você que você está tão conectado que naquele momento
você não se desassocia do filme. Pois é, aí é o ponto onde muitos não compreendem o tamanho do abismo. É impossível compreender a dimensão do que é esta vida sem ter acesso ao que se é. A falta dessa conexão do que nós somos, explicada de maneira pífia por algumas religiões ou seitas espiritualistas, que a falta de memória é para o aprimoramento dos seres e que oportuniza a cada um viver situações únicas em sua vida. E olhem a piada. Você pergunte a uma pessoa que nasce passando fome na África se ela está satisfeita com a vida dela. Com certeza a resposta é não. E a resposta da maioria dos espiritualistas está pronta, é o karma. A pessoa tem que aceitar, né, e viver uma vida miserável porque ela tem um peso, tem uma dívida, tem um karma, e aquilo é o que ela tem que viver. Se você percebeu, um dos personagens do jogo questiona que aquela ilusão era nojenta, e por acaso isso não te chama atenção para a vida da maioria dos humanos encarnados ou projetados aqui no plano físico? Bom, agora eu vou perguntar para você o seguinte. Depois de você ter conhecimento sobre a ilusão e a realidade, inclusive recentemente eu postei, né, 2 vídeos sobre a realidade e a ilusão, né, uma palestra maravilhosa do mestre Trigueirinho, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é a ilusão? É a vida encarnada ou é a próxima dimensão? Nós estamos no jogo. Como você vê os personagens lá no Existem, né, jogando dentro, nós estamos dentro desse jogo. Nós estamos dentro, projetados no jogo da vida. A vida na Terra é um jogo extremamente complexo. Só que você, quando projeta astralmente, e isso é uma quantidade ínfima de pessoas que conseguem isso, porque o acesso à próxima dimensão está totalmente blindado. Isso ocorre justamente pelos bloqueios nos corpos. E isso gera o quê? Desconexão, desorientação, desolação, solidão. Tudo, né, que nós vemos é a humanidade se arrastando sem isso. Quando você projeta na próxima dimensão, você ainda não olha, você ainda não consegue enxergar o que você é. Então, não quer dizer que eu estando no próximo nível do jogo, eu vou saber o que eu sou. A coisa é muito mais profunda. Viver o real e viver a ilusão é uma situação de percepção e não de hábito. Para vocês entenderem muito bem, eu tenho consciência que eu estou na ilusão. Eu tenho consciência que isso aqui não é real. Mas eu vou fazer de tudo para viver o melhor do que isso aqui tem. Porque não adianta você tentar resistir. Sabe, o que eu falo é assim, imagine que a pessoa caiu numa teia de uma aranha. Se você mexe, quanto mais mexe, mais você fica preso. Ou seja, vou dizer, quanto mais você cria problema, mais você está preso. Quanto mais você cria resistência, mais você está preso. Quanto mais você cria esse objeto de ser contra. Tudo aquilo que se combate se reforça. Então, as pessoas já sabem. Gratidão, perdão, reconhecimento íntimo, harmonia, viver uma vida plena, ser suave. Quanto mais sutil, menos preso à matéria você está. Então, isso tudo faz com que cada vez mais nós estejamos além dessa questão material. A matéria em si, ela não é uma ilusão, porque a matéria é uma projeção, ela é uma organização. Você achar que a matéria controla você, aí está a ilusão. A matéria só existe porque você quer que ela exista. Porque a matéria não existe, ela é uma projeção. Já você que cria a matéria, você é que origina tudo isso. Então, é muito triste quando você vê uma pessoa em depressão, doente, uma pessoa que está em estado de sofrimento, uma pessoa que não tem prosperidade, e você olha para ela, e todos nós, né, estamos suscetíveis a isso, e você diz assim, puxa, aquela pessoa tem o poder de criar o que ela quer, mas ela só cria aquilo que ela não quer, ou seja, ela deixa que a matéria a controle.
o sofrimento a controle, porque se existe coisa mais material e densa do que depressão, doença, sofrimento, rancor, ódio, eu não conheço. Então, assim, a ilusão é algo muito profundo nas pessoas. Se você pensar, né, na sua vida, muitas pessoas estão vivendo uma vida que nunca quiseram viver. São escravas de um processo de vida porque tem medo, ou muitas vezes o comodismo não faz a pessoa mudar de ponto. E a pessoa se arrasta a vida inteira na ilusão. Quantos são os homens ou as mulheres que estão presos em relacionamentos de sofrimento? Quantos são os filhos que são escravos de pais que simplesmente acabam com a vida dos filhos? Quantos são as pessoas que estão trabalhando em empregos que são tóxicos e destrutivos para a vida da pessoa? Se você acha que tem coisa mais iludida do que isso, eu não conheço. Nós descemos aqui na matéria, nós fizemos essa projeção e esse jogo, ele tem fim. Como lá no jogo tem fim, esse jogo tem fim. Só que muitas vezes você pode mudar de cena, é o que eu falo das realidades paralelas, sem nem perceber. O que chamam aí de transmigração planetária, transição, vamos fazer uma hipótese aqui só para vocês entenderem o tamanho desse problema. Se hoje quisesse transferir a Ásia inteira para outro planeta, os seres que controlam tudo isso aqui, eles têm uma capacidade tão poderosa, eles podem colocar todos em criogenia e no outro planeta colocarem eles numa projeção igual eles estão ali vivendo. E eles nunca notarão que mudaram de planeta. Porque a coisa, para quem é controlado, é uma, e para quem controla é outra. Quando nós sabemos o poder que nós temos, nós vamos caminhando para isso que eu estou dizendo para vocês. Quanto mais sutil, mais livre. Quanto mais denso, mais preso. Quanto mais apego, mais preso. Já não foi dito? Aonde está a tua riqueza, está teu coração. Essa é a realidade. Ela está mais do que explicitada. E umas perguntas, né, são simples para você fazer. Se você tem dúvida ainda se você vive uma ilusão, você sabe distinguir o que é ilusão e o que é realidade? A vida que você vive tem sentido? O que você faz tem um propósito claro? Você conhece mais de uma realidade? Qual é a sua visão além dos sentidos físicos? Tudo isso é o começo para você desmontar o castelo de cartas. Estamos não só penetrados na ilusão, mas cheios de comprometimentos. Filhos, casamento, laços familiares, são tantas conexões no jogo da vida que sair dele é impossível para qualquer um que desconheça as chaves para sair. E muitos conhecem algumas chaves, mas se defendem de toda e qualquer forma para se manter na ilusão. Nossa ilusão não é só a vida, é tudo. Todos os cenários e tudo que se confirme aos nossos olhos. Surreal é uma palavra doce para o que se esconde, mas quem já viu por trás das cortinas se impressiona como é simples prender todos e quão perigoso é ficar preso. E para contextualizar isso, né, que é tão perigoso e que a gente enxerga aí nesse mundo atual, você imagine assim, a sua lucidez é o seu maior bem, a sua lucidez é o que te resguarda de tudo isso que nós temos de ilusão nesse planeta. Tudo que está formatado aqui, como você enxerga aí, é para tirar nós do nosso centro de vida. Toda essa tecnologia, toda essa organização social, tudo isso está clamando, vai para fora, saia para fora, fique fora, não fique dentro. Vem para a ilusão, não vá para o que é real. Estamos imersos a todo momento em telas de celulares, computadores, entregues na televisão, entregues nesse contexto de vida que não é real e que nos tira da nossa lucidez.
algo que é fundamental para que nós possamos dar os passos para além da ilusão. Viver a ilusão pode ser doce por um tempo, mas quando você não sabe mais distinguir o que é real e o que é ilusão, aí acabou. Aí você deixou de ter aquilo que é o principal para qualquer ser que coexiste nesse universo, a liberdade de ação. Eu só tenho a agradecer você. Esse filme ele traz metáforas sensacionais, muito além do que eu estou falando. Mas quando você compreende essas análises e quando você traz elas para si e pega os contextos de um filme igual esse, você se abre para ambientes na sua mente que você jamais pensou. Eu agradeço meu amigo João, que me estimulou a fazer essa análise mais rápida. Eu já tinha um preparo de um material para fazer ela, mas foi muito bom ter esse questionamento dele. Ele sabe do que eu estou falando. E uma das coisas mais importantes é você categorizar de forma simples. Primeiro, o filme mostra que você não consegue jamais distinguir o que é real e o que é ilusão. Você não sabe quando eles estão jogando ou quando eles não estão, e quando eles estão desconectados. Segundo, toda aquela análise biológica de tudo que estava sendo feito ali, alegoria. Você tem que pensar que metáforas se escondem em meio a grandes distrações. Você muitas vezes pode ir num campo aberto, onde tem árvores, onde tem tudo, mas uma planta pode dar um sentido completo àquilo tudo. Não fique preso às questões que não têm muita importância. Talvez para você tenha, para mim não. Nesse despertar espiritual, cada um tem a sua percepção, mas o que eu venho aqui é contribuir com essas visões, com essas observações que eu venho trazendo em sincronia com os mentores espirituais, que sempre nos chamam a atenção. Os mentores sempre colocam para mim uma coisa que é fundamental: saia da ilusão. Tudo é ilusão, nada é real. Por um tempo na minha vida, quando eu era muito novo, isso me castigou muito. Eu fiquei muito preocupado, porque como que eu ia viver num mundo que era uma ilusão? Mas depois eu fui entendendo. Como muitos de vocês podem estar em conflito e muitos de vocês podem estar despertando para isso que eu estou falando. Você não vai acreditar a vida que você vai viver depois que você constata a ilusão, porque aí você vive o real. Porque aí você vai viver o que é real. E é isso que eu quero que você busque nessas metáforas, tá bom? Assista o filme, deixe aqui nos comentários as suas impressões. Desde já, muito obrigado, gratidão e gratidão.